E aí pessoas, vocês estão bom? Estamos de volta aí para mais um vídeo. Para quem conhece o canal já há mais tempo, sabe que de vez em quando, alguns anos atrás, né, antes desse hiato que eu fiz agora, são mais ou menos aí um ano e pouco que eu tá sem vídeo regular. Mas, para quem é das antigas, sabe que era comum sair nos dias 9, 18 e 27 do mês os vídeos. Então vou tentar manter esse padrão nessa continuidade desses vídeos e finalizar esse treinamento que eu estava fazendo com vocês justamente por conta da necessidade que a maioria tem, tá? Por hoje é isso. Vamos que vamos. Quanto melhor for a sobreposição dessas então, de cinza e sua mão ficar bem treinada com relação ao material, que no caso nem é material, é a mesa de desenho mesmo, mais fácil vai ser simular os desenhos do papel no material digital. Que é o grande segredo desse vídeo. Tem muita gente que faz e tal, mostra como é que se usa e tal, fazer arte digital. Mas antes de começar a arte digital, tem que aprender a base. E a base é papel. Assim que eu fiz esses dois, então entenderam, cinza máximo, nível 0, ou seja, sem cinza nenhum. E aí eu fui fazendo rachuras, e estou escurecendo a partir de um único pincel e bem levinho para fazer o quê? Para homogeneizar o fundo cinza. E quanto mais homogêneo ele for, mais próximo do manual e do real ele vai estar. Com certeza não é fácil. Tanto é que eu tô mostrando aqui, Tá complicado manter a pressão na caneta. Papel, consigo fazer isso muito mais rápido e bem mais tranquilo. Aqui eu vou trabalhar mais, mas é o sentido da arte mesmo, o sentido de explorar os processos manuais dentro do meio digital. Tá com dificuldade? Vai pro papel, treina a mão no papel, erre no papel, se acostume com o papel e depois venha para o digital. Por quê? Porque o papel é a base de tudo. Você não aprende a escrever no digital. Você aprende a escrever no papel. Você aprende a usar lápis, caneta e borracha no papel. Quando você vai para o Word, você já sabe escrever, já sabe regra matemática, ortografia e uma série de outras coisas. Mas é um porre. É muito mais fácil escrever no digital? É muito mais fácil escrever no digital, da mesma forma que é muito mais fácil desenhar no digital. É para isso que eles vieram, para facilitar a nossa vida. Mas se é para ter um desenho bonito, bem feito desde o início, aprenda a base no papel. Porque é o papel que vai fazer você entender todas as coisas que os materiais analógicos dão. Tanto é que curso de ilustração vai começar por onde? Pelo papel. Aí quando você fala ilustração digital, aí é diretamente na mesa de desenho e em programas parecidos com Krita, como GIMP, Photoshop, Affinity Photo, tem o Corel Photopaint, tem uma série de outros. Tinha um antigo chamado Mangá Studio, que mudou de nome, você tinha o Sketchbook da Autodesk, que agora está independente, mas cara, a base do desenho é isso aqui. Não adianta fugir disso. A base é essa. Entendeu aqui? Isso daqui é preto, isso daqui é branco. Uma escala tonal de 100% e 0%. Isso daqui me ajuda. Como é que eu vou fazer a escala tonal do gradiente que eu estou querendo, né? Porque aqui tem a pirâmide, aqui tem o cubo e aqui tem a minha esfera. A esfera, ela vai trabalhar de que sentido? Eu vou até aumentar o tamanho do pincel para facilitar. A luz está nessa região. Então daqui para dentro eu não tenho luz, eu não tenho cinza, eu só tenho brilho. Então é branco, porque branco é a cor do papel. Tá vendo ali? Quando eu sobreponho o cinza, ele está criando novas camadas de cinza. Posso corrigir isso? Posso com o pincel de esfuminho, mas por enquanto a gente vai usar apenas o pincel comum. Lembra que eu falei? Circular para anular os outros traços? Então, circular aqui também para facilitar. Entender que eu estou criando uma área de cinzas. Eu preciso desses cinzas para mostrar que a luz está funcionando no meu objeto. Ainda falta fazer um outro negócio que eu vou fazer depois, tá? Estou fazendo cinza, faço cinza, cada vez mais circular. Quanto mais área branca eu tenho, quanto menor é a pressão que eu faço, melhor é o cinza claro. O cinza escuro a gente só faz com a sobreposição, e aí lembra que eu falei? Escala tonal e rachuras. Então, as rachuras nesse caso vão me ajudar a fazer os cinzas mais escuros. Passar ali da esfera, do caso da linha da esfera, porque facilita para mim. Legal. Aqui é o primeiro nível. Posso diminuir esse nível? Posso. E de Erase no teclado. Eu vou diminuir a opacidade para 30 e poucos por cento, aumentar o tamanho do pincel e dar uma apagada geral nesse carinha para aumentar a quantidade de branco que existe influente no meu cinza. E lembrando, eu não soltei a caneta
da minha mesa de desenho. Como eu estou com 35%, 36%, se eu fizer de novo, ele vai tirar mais 35% de cor da cor que está ali. Então, se eu somar as duas cores, que daria 35 com 35, 70? Na prática, sim, mas não. Eu estou tirando 35 dos 100% que estava, aí diminuiu, 100% era o cinza, tá? Então, eu peguei 35, tirei 35. A segunda vez, tirei mais 35% dos 35 anteriores. E é assim que eu estou trabalhando, é de 35 em 35 para diminuir a influência desse cinza no meu desenho. E olha só, opa, corrigiu uma série de coisas. Bem legal, bem melhor. Deixa eu ver se eu tenho aqui esfuminho, que eu acho que vai ser esse cara daqui. Tá? Ele está em opacidade 100%, e quando eu aplicar, ele vai espalhar o meu cinza pela área, e aí ele vai deixar mais homogêneo ainda o meu desenho, que é isso que eu quero. Quanto melhor o cinza, mais fácil é de ver o trabalho de gradiente. Olha só como é que ficou isso aqui. Ali está o brilho, o cinza está espalhado. Eu vou voltar para o lápis que eu estava, mas eu vou usar um lápis mais escuro, e ele vai criar uma textura aqui. Isso daqui está me parecendo um 6B, 8B, só que ele está muito fino. Eu vou aumentar ao máximo o tamanho da ponteira e vou passar de levinho nessa região inteira. Olha só a diferença, caramba. Como é um pincel que está simulando granulação, é um pincel mais poroso e granulado, ele já sai preto o tempo todo. E ele tem um limite, tá? É bom lembrar. Isso daqui me parece também carvão. Pincel que está simulando o carvão. O que é bom, que eu posso criar mais variações de preto aqui desse lado. Só que eu não quero isso. Eu vou continuar mantendo a coisa bem fininha, bem leve, para simular ao máximo o que eu faria numa folha de papel branca. Eu vou fazer um pouquinho mais desse cara aqui. Isso porque eu estou em 100%, tá? Se fosse mais claro, estaria mais difícil. Tá? Vou aumentar um pouco mais e vou fazer um pouco mais aqui nessa região onde a minha sombra não deixa chegar a luz, onde a região sem luz é mais evidente. Lembrando que se eu fizer todo o processo de uma vez só, ele vai colocar como se fosse uma única área preta. E eu não quero essa única área preta. Eu quero que ele mostre a graduação de preto, como eu fiz lá no gradiente com as rachuras. Ah, mas eu poderia fazer essas rachuras com esse pincel? Pode. Sem problema nenhum, pode. Só que a coisa aqui muda um pouquinho. Eu vou voltar para o pincel de esfuminho e vou espalhar, vou até aumentar mais, essa quantidade de cinza que tem aqui para melhorar essa graduação de cinza. E a influência que esse cinza vai dar no meu objeto é muito maior. Né? Ele está perdendo. Eu quero cinza, não quero só o granulado do grafite. Eu quero o cinza. Por isso que o esfuminho existe, para distribuir o granulado por uma determinada área, e eu tenho só massa de cor. Se eu quiser aumentar a massa de cor escura para dentro, eu puxo do escuro para o claro, com o esfuminho, e vou usar esse escuro aqui para arrumar essa área escura. Para quê? Para garantir que o meu objeto esteja de acordo com o que eu quero. É só cinza, de preferência do escuro para o claro, porque você está distribuindo do mais intenso para o menos intenso. E de maneira circular, que isso daqui é uma circunferência, originalmente, que está virando uma esfera. A esfera, ela só aparece porque existe gradiente. Qualquer objeto desse jeito fica mais fácil de trabalhar. Dá para escurecer mais? Dá para escurecer muito mais. Só que eu quero diminuir. E tá parecendo uma maçã isso aqui. Vou pegar outro lápis, que isso daqui é importante. Eu quero esse lápis aqui. Percebam só que ele é mais inclinado, tá vendo? Tá? 100% de novo. E de novo, vou fazer a minha pintura de maneira circular, escurecendo aos pouquinhos para ocupar a área que está cinza, porém ela vai ficar mais cinza escuro. Por quê? Porque a luz está batendo de um lado e eu estou escurecendo do outro lado. Poderia inverter a página para colocar esse cinza melhor? Poderia. Esse lápis aqui está parecendo agora sim, esse cara aqui está parecendo um lápis carvão, porque ele está reto. Então isso aqui já fica interessante de trabalhar. O lápis carvão eu posso usá-lo de maneira totalmente horizontal e passo por muitas áreas de uma vez só. Isso é uma característica do lápis carvão. Obviamente, vou precisar passar o esfuminho? Vou precisar passar o esfuminho. Mas antes do esfuminho, eu quero acabar de fazer essa área escura. Tem um livro muito legal, é um livro brasileiro, ilustrado por brasileiros, roteirizado e ilustrado por brasileiros, baseado no Machado de Assis. Machado de Assis também é outro autor brasileiro já falecido. Tem um livro que eu gosto muito, chamado A Cartomante. Só que não é o livro original do Machado de Assis, não. É o quadrinho da A Cartomante, que foi feito por um ilustrador carioca chamado Flávio Pessoa. Eu fiz uma exposição uma vez desse cara.
Tá? Tava ainda no estágio, faz mais de 15 anos que eu fiz isso. E conheci o Flávio Pessoa e tal, gente boa pra caramba, cara, super humilde, super tranquilo, adoro o trabalho dele. Vira e mexe, a gente se esbarra aí por alguns cantos. Já encontrei ele na antiga livraria da Leonardo da Vinci, que foi onde Carlos Drummond de Andrade também fez várias compras de livros, é uma livraria muito famosa. Tá? Hoje quem encontrou a livraria é um cara que trabalhou na Saraiva, tá? E pô, a livraria ali tá maravilhosa, sabe? É um espaço assim fantástico, e encontrei com o Flávio Pessoa ali. E esse livro da Cartomante é um livro muito legal, porque foi totalmente ilustrado em aquarela pelo Flávio Pessoa, então o livro é todo feito à mão e depois digitalizado. Cara, é lindo. O trabalho é muito lindo. E fora que ela acontece, é um romance que acontece no Rio de Janeiro, que é muito mais maneiro, sabe? Então acho que nesse ponto é um trabalho que vale a pena ficar de olho pela qualidade visual, mas também por ser uma obra nacional, por ser um autor nacional, por ser um desenhista nacional. Tem um trabalho fantástico. Ó, tá aqui. Consegui fazer esse negócio aqui, tá mais escuro. E aí qual é o segredo agora? Cadê a borracha? Cadê o pincel mais duro que eu tenho? Vai ser a borracha mesmo. Aqui a borracha eu vou passar por fora, para tirar essa coisa que estava do desenho espalhado. Se eu quiser, depois que isso daqui estiver pronto, eu ainda vou ter que fazer um outro objeto que vai me fazer entender o que é que eu estou vendo. Porque não adianta nada eu querer, pô, fez uma esfera bonita e tal, que não sei o que, mas... Ó, quanto mais eu uso pressão do pincel, mais ele fica maior, tá vendo? Isso daqui é a grande sacada da mesa digitalizadora. O pincel é grande, a pressão está bem regulada, e aí eu consigo fazer esse tipo de 100% da borracha o tempo todo, e eu consigo simular bem que a borracha faria no papel normal. Lembrando, colchete aumenta e diminui. Colchete de um lado aumenta, colchete do outro lado diminui o tamanho do meu pincel, e aí eu posso apagar esse excesso que tem da tinta que o esfuminho causa. Isso também acontece no real, tá? No material analógico isso é comum acontecer. Como a gente tem um controle melhor da posição do esfuminho no papel e nas linhas, aí não aparece tanto do lado de fora da linha que forma o objeto. Aqui não. Aqui, como eu tenho camadas, facilita para fazer alguns tipos de trabalho. Posso aumentar a quantidade de sombra aqui? Posso e devo, mas não vou fazer. Ué, mas por que não vai fazer? Porque eu preciso da sombra projetada. Não é só escala tonal ou gradiente, eu preciso de uma sombra projetada. Aqui embaixo, eu vou fazer o quê? Uma linha horizontal. A opacidade está pequena, tá? Vou pegar... Aí, foi. Só que eu tenho que fazer isso. A borracha vai apagar essa linha aqui que não é necessário, né? E tá aqui o que eu preciso. O que vai acontecer? Como a luz está vindo daqui para cá, aqui está a área grande de luz, mas aqui está o preto, eu vou apagar também essa linha do fundo aqui que não é para aparecer. Essa linha de fundo aqui não é para aparecer porque ela está por baixo do objeto, tá? Como ele está em efeito transparente, ela aparece, mas na prática não é. A sombra projetada. Eu vou pegar o lápis, porque é um lápis que simula bem um lápis 2B, imagina só, eu tenho um 2B, 4B, 6B, 8B, mais ou menos isso, e aqui tem um H, mais ou menos. Se eu quiser mudar depois o nome desse lápis eu posso, mas no caso eu não vou trabalhar isso não. É bom lembrar o seguinte, cada brush, além do brush do pincel borracha, cada brush também pode ativar a borracha referente a esse pincel, e se eu virar a caneta de cabeça para baixo, ele também vai trabalhar como pincel de borracha, mas não é o caso. Eu quero esse cara aqui. Eu virei de cabeça para baixo a caneta, ele mudou para borracha. Eu virei de cabeça para cima, ele voltou para o brush que eu estava. Vou mudar de pincel e de novo. Mudou para borracha, mudou para o pincel. Tá? Então eu não vou deixar em 100%, eu vou deixar em 60%, que eu quero sempre estar colocando mais cor. Onde os espaços, onde a esfera atingir o solo. No caso, essa mesa. Onde a esfera encostar a mesa é o ponto de maior contato dela e é o ponto onde haverá menos influência da luz. Essa área inteira em cima da mesa vai ser a área de cinza que eu estou trabalhando. Mas eu vou fazer isso aqui assim. Lembra das rachuras? Então, vou fazer em formato de rachura, só que rachura circular, esse movimento aqui. E ele está escurecendo um pouquinho mais, que deveria clarear, mas tá tranquilo, tá de boa. Depois eu uso a borracha e diminuo isso aqui. Onde é mais escuro, que é aqui no meio, aqui na parte de contato, eu deixo mais escuro. E onde ele não tiver contato, a iluminação ambiente faz o trabalho de clarear essa sombra. Tá vendo? Estou diminuindo a pressão. Só atenção, eu mudei o sentido dessa sombra, tá? E percebendo também que eu estou em cima da mesa, não coloquei nada além dela. A borracha vai me ajudar a tirar esse negócio daqui, que eu não preciso mais, porque isso daqui era só uma linha guia.
esse cara daqui também. E pela opacidade, eu também preciso aumentar esse pincel. Eu vou mudar a borracha. Esse cara daqui vai agir como um real esfuminho, que é o que eu preciso. Eu vou diminuindo aos poucos essa sombra projetada. Ele nem vai servir como esfuminho não, é uma borracha de ponta, uma ponta redonda. E olha só que eu coloquei 40%, então toda vez que eu usar a borracha, ele vai estar com 40%. Nesse caso aqui não, é outra borracha mesmo. O esfuminho nessa hora é melhor, né? Que ele vai deixar mais espalhado o efeito do... Ele vai dar uma trabalhada bacana de espalhar esses traços. E o que eu quero ver é só a sombra, eu não quero ver o traço. Onde a sombra for mais intensa, ela vai ser realmente mais escura. Isso daqui é bom, facilita. Ó, vou puxar a escura para lá. Estou espalhando. Quanto melhor espalhado fica, mais a sensação de sombra, só que de dentro para fora. Porque dentro está escuro, fora está claro. Então eu preciso dessa sombra o mais espalhado possível para garantir que ele vai trabalhar bem na projeção. Borracha de novo. Mas por que a borracha agora? Agora eu vou precisar de uma borracha que seja dura para tirar esse cara daqui. 5 no teclado para voltar e tá aqui. Tá? Eu vou pegar o pincel de novo, esse pincel ou esse aqui, eu vou pegar esse mais clarinho. E vamos lá fazer um outro negócio. A luz está mais forte por aqui. Aqui tá sem luz e aqui está com média luz. Então, diminuindo o pincel, eu vou fazer umas rachuras aqui compridas para garantir que aqui tenha uma sombra interessante. Tá? E quanto mais escura a sombra, mais longe eu estou da fonte de luz. Posso espalhar isso daqui com esfuminho? Posso, mas eu não vou fazer. Dessa vez não. Virando. Agora aqui, bom, o objeto está flutuando, né? Então eu vou deixar ele flutuando mesmo. Centralizado essa área grande. Estou fazendo o traço na distância da mesa de desenho, tá? É bom lembrar, eu estou usando a maior área, a maior distância que existe na mesa de desenho para fazer esses traços. Ah, mas por que desse jeito? Porque é mais confortável. Tá? Até no papel, quando você trabalha distâncias longas, o traço fica mais fino. O traço fica mais solto. Isso daqui é fundamental para fazer um bom desenho. A técnica de desenho garante isso. Aí, se você souber usar bem essas técnicas, olha só como é que está ficando aqui. Tá? O hábito, o uso, a constância é fundamental. Toda vez que começar a trabalhar num desenho novo, dá um tempo para se acostumar com a pressão e com o pincel que você vai usar. Usa a mesa, uma meia hora, 1 hora, vale a pena gastar para você aquecer a mão, digamos assim. Porque só depois que aquecer é que a coisa vai funcionar. E a gente consegue fazer um trabalho melhor. No caso da pirâmide, aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar a graduação de cinza. Ah, mas é graduação de cinza? É gradiente, graduação. É de origem latina, mas também tem na língua inglesa, então é origem latina. O inglês também, o americano e o inglês também entendem a palavra degradê. Mas degradê, aí sim, é a palavra francesa certa. Minha lâmpada está no topo e, com o passar do tempo, esse lado daqui recebe mais luz do que esse. Então quem vai escurecer é esse lado aqui, porque ele está de costas da lâmpada, no caso da fonte de luz. Enquanto da frente, a tendência é só ficar um pouquinho mais escuro, porque ele está mais próximo da luz. Mas existe um detalhe, aqui ele está escuro e aqui também. Eu preciso trabalhar de acordo com a minha necessidade. Lembra do que eu falei das rachuras? Quanto melhor a rachura, melhor a sensação de sombra. É exatamente isso aqui. Como eu tenho a linha do objeto, é a sombra que vai dar o volume. Nesse caso aqui não precisa tanto. Tá? Uma pirâmide é mais fácil de trabalhar o volume dela só com linhas. O problema mesmo é na circunferência, é na esfera. E eu estou terminando o trabalho de hoje. Ah, mas Pô, deu trabalho? Deu, foi longo? Foi, é um vídeo longo, pô, pra caramba. Mas é um vídeo que fica aí pra vocês pelo resto da vida. É um vídeo que ensina vocês a trabalhar melhor no Krita. Então eu tenho nível 1, eu tenho o nível 2 e eu tenho o nível 3. Eu estou colocando como níveis de dificuldade, que é entender como é que essas coisas funcionam. A partir do momento que eu entendo coisas diferentes, eu entendo soluções de desenho diferentes. Então eu tenho, lembrando, 2D, o 3D e a escala tonal. A escala tonal vem da quando a gente precisa de trabalhos de gradiente, tá? A partir das cores. Então eu tenho que definir uma condição de cores. Eu preciso definir uma condição de cores, colocar em ordem, tirar a cor, só deixar a saturação, e aí eu vou ter um trabalho melhor dessa escala tonal. E tem um salto muito grande, dá para colocar pelo menos aqui uns 2 níveis de distância, mas eu não vou fazer isso. Eu posso fazer aumentar a escuridão desse cara para diminuir a quantidade de cinzas claros, e deixar um cinza médio aqui. Mas eu estou numa outra camada, sim, eu sei.
Tá? E aí esse cinza está mais escuro do que o anterior, não é tão escuro quanto o seguinte e não é tão claro quanto o predecessor dele. Tá? E aí eu tenho uma escala tonal um pouco mais condizente com a realidade. Isso daqui vale para esse cara aqui também, tá? Só que dessa vez eu vou usar uma opacidade de 60% para indicar que, opa, esse cara aqui, ó, tá quase igual. Não gostei. E olha que eu nem tô fazendo pressão, hein? Melhorou. Já não tá mais tão parecido. Aprendeu bem isso? Aprendeu bem a fazer escala tonal? Cara, teus desenhos vão melhorar pra caramba. E a sensibilidade na mesa de desenho também vai melhorar bastante. Posso escurecer um pouquinho mais esse? Posso. De que jeito? Diminuindo essa opacidade. Vai ficar um pouco mais escuro do que é. E ele também vai ficar mais claro do que o seguinte. E vai ficar mais escuro do que o predecessor. Apesar de não aparentar, sim, ele é mais escuro. Ele vai regulando a minha escala tonal de acordo com a minha necessidade. Quem puder ler o livro da Beth Edwards, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, é uma recomendação. Já falei dele em outros vídeos. E se puder ler Capote no Kansas e A Guerra do Alan, que são 2 quadrinhos totalmente preto e branco, são muito bons e eles mostram bem a aplicação de gradientes e cores chapadas nos objetos de cena. Então esse é o vídeo de hoje. Ficou um vídeo longo, eu sei, muito cansativo, concordo. Lembro que o original estava mais longo. Então houve edição para justamente vocês terem todo o conteúdo que é necessário nesse momento. Então deixa o like, curta o canal, se inscreva, ativa o sininho, faça a tua parte para fazer esse canal crescer e bons estudos, bons desenhos, bons trabalhos.